Sabe aquela história que um dia te marcou profundamente, que mudou seu jeito de ver o mundo, mas que hoje, de tanto ouvir, parece que perdeu o brilho? Com certeza. A gente conhece os detalhes, sabe o final, e aquele impacto inicial simplesmente some. É um paradoxo bem humano, né? A gente se esforça tanto para conhecer uma coisa a fundo e quando finalmente conhece, corre o risco de ficar imune à magia dela. Exato, a familiaridade vira uma anestesia. Uma anestesia, perfeito. E o nosso material de hoje encara isso de frente. É um trecho de uma obra do John Piper chamada Para que Você Creia. Uhum. E o que me pegou de verdade aqui foi a ideia central, que é totalmente contraintuitiva. Ele sugere que a chave para a gente redescobrir o assombro em verdades antigas pode estar no lugar mais inesperado possível. Que seria? Nos nossos filmes de ficção científica. Parece estranho, né? Mas o argumento é muito poderoso. O ponto de partida dele é o Evangelho de João, que diz que os sinais de Jesus foram escritos para que creiais. Certo. Só que ele olha em volta e vê um problema. Para muitos, essa crença virou, sei lá, um móvel antigo na sala. A gente sabe que está ali, recita as doutrinas de cor. Mas não sente mais o peso. Exato. A grandiosidade se foi. Então, o que a gente vai fazer aqui é mergulhar nesse diagnóstico que ele faz, desse cansaço espiritual, e na ferramenta surpreendente que ele propõe para nos acordar. Ótimo. Então vamos direto para esse diagnóstico. Ele já começa com uma imagem bem forte. Sim, Ele fala daqueles que cresceram numa tradição de fé e descreve essas pessoas como gente que pode recitar as grandes doutrinas de nossa fé durante o sono. e aí vem a provocação. Exato. Aí vem o soco. Ele diz que são pessoas que bocejam em meio ao credo dos apóstolos. Essa imagem do bocejo, no meio de uma declaração de fé tão importante, é desconfortável. Muito. E incomoda porque é reconhecível, né? O bocejo ali não é de sono físico. Não. É um sintoma de uma alma entediada. É deliberadamente provocador. Ele está dizendo que é possível ter a cabeça cheia de teologia e o coração completamente vazio de sentimento. E o mais interessante é que ele não aponta o dedo de um lugar superior. De jeito nenhum. E essa, para mim, é a parte mais corajosa do texto. Ele se inclui nisso com uma honestidade brutal. Ele escreve uma confissão, quase um desabafo. Uhum. Ele diz: Deus, eu lamento o fato de que as histórias que os homens têm inventado comovam mais as minhas emoções do que a tua própria história real. Nossa. Ele fala de contos de fada, suspense, até histórias de fantasma. Ele admite que essas ficções geravam nele mais emoção do que a história que ele dedicou a vida a estudar. Isso é muito forte. É fortíssimo. E o ponto crucial para entender o argumento é esse. A questão não é a falta de conhecimento, é a ausência de afeto, de sentimento. Exato! As palavras que ele usa são duras, mortos, indiferentes, insensíveis. O problema não está no cérebro que não sabe, está no coração que não se abala mais. É como, sei lá, morar a vida inteira do lado do Grand Canyon. Boa analogia. No primeiro ano, é maravilhoso todo dia. No 20º ano, virou a paisagem do quintal. Você sabe que é grandioso, mas já não sente mais a grandeza. Perfeito. É isso. E é aí que ele identifica o que foi perdido. Não é a fé em si, mas os sentimentos que deveriam ser a textura dessa fé. Que são... Reverência, temor, assombro, maravilha. E veja bem, a crítica dele não é a ficção. Ele não está dizendo para a gente parar de ver filmes. Pelo contrário, né? Pelo contrário, a ficção vira a principal evidência dele. A nossa capacidade de se emocionar com uma boa história prova que o nosso músculo do assombro não atrofiou. Gostei disso, músculo do assombro. Ele está funcionando, só que está sendo exercitado na esteira errada, sabe? A capacidade de sentir ainda está lá, pulsando, só que no lugar errado. Essa ideia é ótima, e é nesse ponto que o argumento dele dá um nó que eu achei genial. Ele pega a nossa reação à ficção, especialmente à ficção científica, e transforma num espelho. Exatamente. Mas, peraí, usar filmes para medir a profundidade da fé não parece um pouco estranho? Não tem o risco de banalizar o sagrado comparando com o entretenimento? Essa é a objeção natural, claro.
E é justamente essa tensão que torna o argumento dele tão eficaz. Certo. Ele não está colocando as duas coisas no mesmo nível de verdade, mas no mesmo nível de impacto potencial. O raciocínio é o seguinte: a história da encarnação de um ser cósmico entrando no nosso tempo e espaço Uhum. é, por natureza, mais chocante, incomum, misterioso e fascinante do que qualquer roteiro de Hollywood. A realidade, nesse caso, deveria superar a ficção. E se não supera? O problema não está na história real, está na nossa percepção anestesiada dela. Entendi. Então, os filmes espaciais, como ele chama, Não são o problema. são a ferramenta de diagnóstico. Exato. Ele diz que esses filmes podem nos humilhar. Como assim? Ele explica que quando a gente vê, sei lá, uma galáxia numa tela IMAX ou uma nave viajando pelo universo, a gente sente algo, Um assombro. um assombro, uma sensação da nossa pequenez. E ele lamenta que raramente a gente aplique esse mesmo sentimento ao contemplar o que ele chama de a glória cósmica de Cristo. É isso. O filme espacial funciona como um eletrocardiograma da alma. Boa. Ele prova que o coração ainda é capaz de bater forte diante do grandioso. Se a gente se maravilha com vida em outros planetas, por que a ideia de que o criador desses planetas veio ao nosso nos dá sono? É uma provocação e tanto. E aí ele pega a frase de Jesus em João, "Para isso vim ao mundo", e tira toda a poeira religiosa dela. Ele nos convida a ouvir essa frase como se fosse a primeira vez. Como a premissa de um filme. Exato. Como a premissa de um filme de ficção científica. Um ser de outra realidade dizendo, "Eu vim para este mundo". Isso deveria soar como a coisa mais estranha e maravilhosa que a gente já ouviu. É uma tentativa de restaurar o choque do evento, né? Tirar da prateleira de fatos históricos e colocar na de evento cósmico incompreensível. Precisamente. Ele está tentando quebrar o encanto da normalidade. A encarnação virou um fato tão repetido, tão catequizado, que a gente trata de forma burocrática. Uhum. Ele quer que a gente olhe para isso e pense, peraí, isso é mais estranho que qualquer história de alienígena. A ficção, nesse caso, não é uma fuga da realidade. É um portal de volta para a estranheza e para a maravilha da própria realidade. Essa imagem do músculo do assombro, que não está sendo usado para o objeto certo, é muito poderosa. Mas se o diagnóstico é esse, dormência, como a gente acorda? Certo. Para onde o autor aponta como solução? Não pode ser só pense mais sobre isso. Definitivamente não. E a solução que ele propõe não é um método de autoajuda, nem uma técnica de estudo. É algo muito mais fundamental e, de certa forma, mais humilde. Que é? Ele se volta para a oração, para um pedido de intervenção. Sim, ele escreve, como oro por um derramamento do Espírito de Deus sobre mim e sobre você. E continua. Oro que o Espírito Santo penetre em minha experiência de uma maneira que cause temor, a fim de me despertar para a inimaginável realidade de Deus. A palavra-chave aí é temor. Exato, temor. E é crucial a gente desembrulhar essa palavra porque ela é facilmente mal compreendida, né? Sim, Temor aqui não tem a ver com medo de castigo ou pavor que paralisa. Está muito mais perto do conceito do sublime. o sublime. É aquele sentimento que a gente tem na beira de um penhasco, olhando o oceano, ou numa noite escura, vendo a Via Láctea. É uma mistura de reverência, respeito profundo e a consciência da nossa própria pequenez diante de algo infinitamente maior. É admiração com um toque de tremor. Perfeito, é isso. E para nos dar um gostinho do tipo de realidade que deveria provocar esse temor, ele pinta uma cena que é, ironicamente, super cinematográfica. É uma imagem desenhada para despedaçar qualquer visão pequena de Deus. Totalmente. Ele escreve, qualquer dia desses, um relâmpago encherá o céu, desde o nascente do sol até o seu poente. Já começa forte. E continua. E aparecerá nas nuvens o Filho do Homem com os seus anjos poderosos em chama de fogo. Isso não é nada sutil. É um evento cósmico. Inegável. Impossível de ignorar. E a consequência disso, ele diz, é que a indiferença vai ser impossível. Ninguém vai bocejar. Ninguém. E aqui vem o detalhe que eu acho genial. A reação universal vai ser o tremor. Mas ele diz, quer seja de terror, quer de pura empolgação. Essa dualidade é fundamental. Muito. A mesma visão grandiosa
vai provocar reações opostas, dependendo da preparação de cada um. Ou se treme de medo por ter ignorado essa realidade, Ou de êxtase. ou se treme de um êxtase tão profundo que o corpo mal consegue conter. Ambas as reações, medo e êxtase, nascem do mesmo lugar, o reconhecimento de uma realidade esmagadora. E a conclusão dessa visão é que, nesse momento, todo mundo vai olhar para trás e se maravilhar de como vivemos por tanto tempo com um Cristo tão manso e inofensivo. É a ideia de que a nossa percepção atual é uma miniatura, uma versão de bolso de algo imenso. E esse evento futuro vai estilhaçar essa imagem. Certo. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente vê como ele amarra tudo de forma brilhante. Ele começou com a citação de João sobre o propósito da escrita. E agora ele volta para lá. Ele volta para lá, fechando o círculo. Ele nos lembra que o texto sagrado não é só um registro histórico. Foi escrito com uma intenção ativa. Uma intenção de provocar algo na gente, não só de informar. Exatamente. Ele repete a frase: estas coisas foram escritas para que creiamos. Só que agora, depois de toda essa discussão sobre ficção, temor, maravilha, a palavra crer ressoa de um jeito completamente diferente, não acha? Com certeza. Não é mais sobre um consentimento intelectual, um check numa caixa de doutrinas. Não. A crença que ele está descrevendo parece ser um estado de ser. É ser chocado, ser despertado para a maravilha. É o resultado daquele temor, daquele assombro que a gente falou. No fundo, o que o autor está dizendo é que fé não é concordar com uma lista de fatos. É um abalo sísmico. Um abalo sísmico, gostei. Se a nossa versão da realidade não é mais estranha e fascinante que um filme de ficção científica, talvez a gente não tenha entendido a história completa. O objetivo da escrita, na visão dele, é nos sacudir dessa letargia. Uhum. É fazer com que a afirmação Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, não soe como um verbete de enciclopédia, mas como o evento mais chocante e transformador do universo. A crença verdadeira, para ele, é o assombro que se recusa a ir embora. Então, para a gente amarrar essa jornada, o texto nos guia por um caminho muito honesto, né? Começa com o reconhecimento de uma apatia que talvez seja mais comum do que a gente admite. Sim. Usa essa comparação inesperada com a ficção, não para condenar, mas como um espelho, para nos lembrar da nossa capacidade de admiração. Exato. E no final é um chamado para a gente pegar essa capacidade, esse músculo do assombro e reaplicá-lo àquilo que, no centro da nossa vida, a gente considera ser a verdade fundamental. É uma reorientação do nosso senso de admiração. E isso nos deixa com uma pergunta para levar, uma provocação que vai além do tema da fé. Certo. Um texto usa a ficção para nos fazer pensar sobre a familiaridade religiosa, mas isso abre uma porta para uma questão muito mais ampla. Que seria? Em que outras áreas da nossa vida a familiaridade nos tornou cegos porque é extraordinário? É uma pergunta que dá um certo frio na espinha. Pensemos nos nossos relacionamentos mais longos, por exemplo. O convívio diário, a rotina. Será que eles nos fazem esquecer que a pessoa ao nosso lado é um universo inteiro de pensamentos, medos, sonhos? Nossa. A gente se acostuma com a presença e esquece o milagre. Ou a natureza. A gente sabe que o sol nasce todo dia, mas paramos para pensar que estamos girando a mais de 1000 km/h numa bola de rocha suspensa no vácuo em volta de uma estrela? A gente não para. O que aconteceria se, só por um momento, a gente tentasse olhar para o que nos é mais conhecido, seja uma pessoa, uma paisagem ou até o nosso próprio reflexo no espelho, com o mesmo espanto, com o mesmo senso de possibilidade que a gente geralmente reserva só para uma boa história de ficção. A perspectiva mudaria completamente. Talvez a realidade seja, de fato, a história mais fantástica de todas. A gente só precisa reaprender a ler.